E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Joker. E aqui é a Kira. Hoje o nosso tema vai ser estilo, tribo ou subcultura. Primeiro, quando a gente fala em questão de definir estilo, definir cultura, definir subcultura, essa história toda, primeiro a gente tem que fazer uma definição mais exata, né? Do que seria cada um. Porque mesmo os três sendo razoavelmente parecidos, eles têm denominações diferentes. Bem diferentes. Então, Eles tipo assim, muitas vezes a gente fala, eu tenho um estilo, quando na verdade é dentro de uma subcultura. Eu sou uma subcultura quando é só um estilo. Acontece mais quando a pessoa fala, tu sou uma subcultura, mas na verdade você tá num estilo ou numa tribo. Sim, então, tipo, tem bem esse diferencial. Então, a gente tá aqui, como a gente tá, antigamente, o nosso canal era mais virado pra J-Fashion, agora tá muito mais virado para subculturas de verdade. Então, pra gente falar que tá abrindo um canal de subculturas e não falar o que é, e não falar o que é, fica difícil, né? Então, a gente tem que fazer uma definição para explicar onde a gente está se metendo agora, onde a gente está pisando agora, né? Então, a gente estudou pra gente e tá passando para vocês também, para vocês saberem o que é uma subcultura, um estilo ou uma tribo. Né? Então, começando com a definição de estilo. O que é, Kira? Estilo feição especial, caráter de uma produção artística de certa época ou certo povo, hábito, prática, praxe e costume. Isso é de acordo com o dicionário Michaelis. Então, de acordo com o dicionário Michaelis, o estilo, ele seria um costume, uma prática de um tipo diferente, de uma roupa usada diferente. Ele fala que é algo que você expressa de uma produção artística em determinada época, em determinada população que você tá, um povo que você tá. Então, depende, por exemplo, aqui no Brasil depende da região, que as roupas vão diferenciadas. Quando é muito pro litoral, você usa mais short, porque lá é muito calor. Aí quando você vai mais pro sul, você usa mais casaco. Exato, então vai... Então isso é estilo. É questão de estilo. É você ter uma forma de se vestir. Tá? Então muitas vezes o estilo ele sofre influência pelas trends, porque são as tendências. Então ele pode sofrer essa influência, tá? O estilo ele é influenciável de muito facilmente. Aí a gente vê a segunda definição, tribos. O que são as tribos? As tribos, elas seriam meio que uma evolução do estilo, tá? Então, a definição de tribos. As tribos urbanas, também chamadas de subsociedades, são constituídas de microgrupos que têm como objetivo principal estabelecer rede de amigos com base em interesses em comuns. Então, são pessoas que já estão mais evoluídas de um estilo, que estão num grupo. E querem encontrar amigos que estejam, que gostem das mesmas coisas, entendeu? Então, tipo, se eu gosto de anime, eu quero frequentar lugares ou conhecer pessoas que também gostem de anime. Então, tipo, é um gosto. No nosso caso, que é de moda... Seria então, o caso do Lolita. Sim, então se você tá usando Lolita... Lolita é um estilo, mas daqui a pouco vocês vão entender por que Lolita é um estilo, não uma subcultura. O Lolita ele é um estilo. Se você está usando ele sozinho, é um estilo. Se você começa a se encontrar com pessoas que gostem do mesmo estilo, já vira uma tribo, já forma uma tribo ali. Entendeu? Então, tipo, muita gente usa tribos urbanas como se fosse subcultura, como se fosse a mesma coisa, e não são. Tá? Então, muitas vezes a mídia joga isso pra gente de forma muito errada, como se, tribos urbanas fosse mesmo que subcultura. Não são a mesma coisa. A subcultura, assim como a tribo, ela é uma evolução do estilo, a subcultura é uma evolução da tribo. Tá? Então, defina pra gente o que é a tribo. O que é a tribo não, desculpa, subestilo. O que é subcultura? Joia, gente, eu tô bem, eu tô muito bem. O que é subcultura? Subcultura é um termo utilizado em sociologia, antropologia e estudos culturais. Segundo os sociólogos, Dick Habitage, autor do livro Subculture, The Meaning of Style, e Yunia Kawamura, autora do livro Fashioning Japanese Subcultures,
é possível entender subculturas como um grupo de indivíduos com ideias e pensamentos similares que se sentem negligenciados pelos padrões sociais, formando assim suas próprias identidades. Eles também dizem que membros de uma subcultura se identificam a partir de um distinto e simbólico uso de um estilo, incluindo moda, maneirismo, gírias, valores e muitas vezes músicas. Então, como a gente falou, a subcultura ela é uma evolução da tribo. Então, a partir do momento em que aquela tribo ela começa a ter músicas próprias, que ela começa a ter um estilo próprio de se vestir, que ela começa a ter comportamentos próprios, valores próprios, ela se torna uma subcultura. Aquela tribo ela vai virar uma subcultura. Então, um exemplo muito forte que a gente tem de subcultura, pelo menos no exterior, é... Gótico. Sim, gótico. Gótico é uma subcultura. Se a gente levar pra J-Fashion, o Visual Kei, o Gyaro, são subculturas. Steampunk é uma subcultura. Por que eles são... Sim, nossa, me embolei aqui. Cyberpunk. Então, por que eles são subculturas e não apenas tribos? A tribo... Então, agora vem o momento das explicações. Lembra que eu falei que Lolita é um estilo? Por que Lolita é um estilo? Lolita, para você ser uma Lolita, você só tem que estar vestida de Lolita. Lolita não tem comportamentos incomuns, Lolita não tem valores incomuns, Lolita não tem músicas próprias, assim, tipo, é uma música Lolita, é uma banda Lolita, não existe isso dentro da comunidade Lolita. Geralmente o que tem são cantoras ou músicos ou musicistas que se vestem de Lolita, mas tocam Visual Kei. Então continua sendo Visual Kei, não Lolita. Então, tipo, não tem algo definitivo pra Lolita. Então, automaticamente, Lolita, o máximo que ela consegue chegar é uma tribo. Por quê? Porque essa é a junção das Lolitas. A junção das Lolitas torna uma tribo. Por quê? Elas têm o gosto em comum, elas têm o Lolita em comum. Mas por que o Gyaro, ele é uma subcultura, mas não é um estilo? Porque o Gyaro, quando ele surgiu, o nascimento do Gyaro, ele veio pra ir totalmente contra a sociedade japonesa. Então, enquanto a sociedade japonesa é muito rígida, muito certa... Muito tradicional. Sim, o Gyaro veio para quebrar tudo isso. Então, enquanto o padrão de beleza japonês é a pele branca, o Gyaro é a pele morena. Enquanto o padrão de beleza japonês são as garotas magrinhas, as Gyaro são as corpudas. Enquanto... Eles estão tentando bater com o que eles gostam. Enquanto para eles as garotas têm que ser comportadas, as Gyaro são totalmente expansivas. Entendeu? Então, o Gyaro ele bate muito de frente com a cultura japonesa no geral. Então, por isso elas se tornaram uma subcultura. Elas têm um estilo de música próprio delas, que é o Eurobeat. Tem um comportamento próprio. Um comportamento próprio, um comportamento que elas acreditam ser um comportamento ocidental. Tem a roupa própria, sim, tem a moda, o estilo é muito próprio. Sim, elas têm até a língua delas próprias. Então, tipo assim, quando elas vão mandar mensagem, elas não escrevem normalmente como seria normal, entendeu? Tipo, como seria uma mensagem normal dentro da língua japonesa. Elas têm o código delas. Então, tipo, elas têm muitas coisas desse tipo. Então, automaticamente elas se tornam uma subcultura, porque elas têm valores, elas têm ideias, elas têm ideais, elas têm formas muito específicas de agir. No Brasil, quando o Gyaro chegou no Brasil, ele chegou com um estilo, ele não chegou como uma subcultura. Por que ele não chegou como uma subcultura? Primeiro, a gente não tem o padrão... A gente não cultural tem... japonês. Sim. A tradição. Então, tipo assim, o que pra ela seria... O que quebra... Pra bater de frente, quebrar paradigmas, pra gente não é. É o nosso normal. Então, pra ela, geralmente, algumas subdivisões de Gyaro é definido pela idade. Então, tipo assim... Kogaos, por exemplo, no Japão, são apenas as garotas que estão no ensino médio. Garotas mais velhas não podem se tornar Kogaos, não podem ser Kogaos. Mas aqui no Brasil não. Independente do momento que você queira, você quer vestir Kogao, você vai vestir Kogao. Acabou, é o que você quer. Então tem essa definição, tem essa diferença. No Brasil, Gyaro é um estilo.
No Japão, Gyaro é uma subcultura. Acho que o Gyaro no Brasil, no máximo, chega até uma tribo. Sim, consegue chegar até uma tribo, que quando as Gyaros se reúnem. Mas, por exemplo, nem todas as Gyaros daqui vão curtir um Eurobeat, elas não dividem os mesmos ideais, os mesmos valores. Os mesmos comportamentos, não é aquele comportamento que deveria ser considerado Gyaro. É um comportamento seu. Pronto. Sim. Então, no Brasil, o Gyaro ele chega como um estilo. Acho que qualquer moda alternativa pro Brasil acaba chegando A maior parte. como estilo. Pode evoluir até tribo, mas quase nunca é subcultura. Sim, as subculturas no Brasil, elas são as mais antigas, as mais conhecidas. Gótico, emo, punk, Não, metaleiros. Os mais conhecidos, os Sim. mais comuns, os mais normais, entre aspas, são os que chegam no Brasil como subcultura, mas os mais inovadores, os mais recentes, eles acabam chegando no Brasil como estilo. É. Então, tipo, não é condenável isso, porque da mesma forma que chega no Brasil como estilo, pode chegar em outros países como estilo. Como pode chegar como subcultura. Isso não é questão, só porque é brasileiro vai chegar como estilo. Não, isso pode acontecer em qualquer país. Entendeu? Então tipo, por exemplo, dentro da comunidade DJ Fashion, outro que é um estilo que consegue evoluir até uma tribo são as Fire K's, Dolly K, Mori Girl, também é muito mais. Se Mori chegar a uma subcultura, a gente me corrijam, tá? Não tem problema. Mas pra mim, até o momento, Mori Girl, Chega a uma tribo. ele chega a uma tribo, mas ele não chega a ser uma subcultura. Eu acho Se que vocês tem que conhecem... chegar aqui tribo, porque aqui não tem Não muitos. só aqui. Em outros países. Entendeu? Eu tô falando no geral. O Jengs da Coreia é um estilo que evolui para uma tribo, não consegue chegar a ser uma subcultura. Ele é no máximo uma tribo. Até porque não tem música. Mas tem K-pop. Não, K-pop não é música. O Jeng K-pop é uma música coreana que automaticamente muitos do Jengs ouvem. Mas não é algo específico do Jeng, não é algo que o Jeng... K-pop é música pop da Coreia. São Sim, coreanos. Por acaso, o Jengs chegaram a ser o Jengs por ouvirem K-pop. A maior parte, pelo menos que eu saiba. Então, por isso, ele é só uma tribo. Ele não chega a ser uma subcultura. Diferente, por exemplo, do Visual Kei também. Que o Visual Kei é uma subcultura. No Brasil ele chegou também como uma subcultura. É um dos poucos casos de moda asiática que chegou no Brasil realmente como uma subcultura. Que ele conseguiu chegar no Brasil como uma subcultura, diferente do Gyaro que chegou como estilo. Então, tipo assim, quando vocês falam de alguma coisa, falam de um estilo, falam de uma moda, tenham esse cuidado, tá? Não é tipo assim, é regra que tem que falar o que é subcultura, o que é estilo. Mas não, entendeu? Tipo, é a nível de conhecimento de vocês. Se você sabe se você é de uma subcultura, se você é de um estilo, se você é de uma tribo. Então, a gente fez isso mais pra vocês entenderem essa diferença. Sim, de certa forma não vai fazer diferença na questão de você vestir ou não vestir. Sim, vai fazer diferença mais no conhecimento, de você saber o que você onde está você tá. Exato. Entendeu? Que, Então, por exemplo, tipo assim, você vai descobrir que, por exemplo, VK, Visual Kei, é uma subcultura. Então tem muita coisa além de roupa. Que normalmente muitas pessoas podem conhecer como roupa, mas deve saber ou que roupa, não. ou só música, e tipo, Sim, o visual que ele é um pouco mais profundo do que isso. Acho que é isso, né? A definição de estilo, tribo e subcultura. Sim, é meio que um resumo pra vocês entenderem, não é algo aprofundado, bem aprofundado, porque... Senão ia ficar muito cansativo, porque ia entrar em antropologia, sociologia, ia virar um negócio de doido. Mas, aqui a gente pode deixar ou aqui escrito, ou lá embaixo, comentado. Os livros. Sim, os livros que a gente citou. comentou, tá? Que são sociólogos muito bons, são sociólogos realmente reconhecidos. É um tema muito, muito estudado por sociólogos no mundo inteiro, justamente porque a subcultura ela consegue se inovar o tempo todo. Ela está sempre surgindo alguma coisa nova dentro do subcultura, se formando como subcultura. Então lançam livros o tempo todo, e são livros realmente para serem levados a sério, né? Então a gente pode deixar o nome deles aqui para vocês irem atrás dos livros se quiserem ler. Às vezes pode achar os livros na internet, eu não sei. E também tem a questão, às vezes vocês podem encontrar esses livros na Livraria Cultura. A Livraria Cultura, ela tem muito livro internacional, que não foram traduzidos para a nossa língua,
ela tem muito isso. E tipo assim, outra dica da Livraria Cultura, eles têm muito livros falando sobre moda japonesa. Sim, tem muito. Né? Então vocês conseguem ter essa base de estudo. Se vocês se interessarem, vocês podem ter essa base de estudo falando sobre cultura, estilo, tribo. Tá? Então, lembrem-se, não confundam mais. Agora vocês sabem, vocês já têm noção, não precisa mais confundir estilo, tribo e subcultura. Você já tem a definição dos três. Eu já expliquei mais ou menos como é que funciona a ideia dos três, a gente explicou. Então vocês têm agora essa noção e podem até ou mostrar o nosso vídeo para os seus amigos ou vocês mesmos ensinarem mais uma coisa que vocês aprenderam. Sim, e qualquer coisa, se tiver dúvidas, comente aqui embaixo, perguntando, que a gente não... O que der pra gente responder, a gente responde. Nós não somos antropólogas, sociólogas, não é a nossa área. Fez esse estudo pra vocês também, tá? Então a gente estudou pra gente e pra vocês também, pra fazer esse vídeo pra vocês. Tá legal? Então, se vocês gostaram, não esqueça de dar o seu joinha. Se inscreve no canal pra não perder os nossos vídeos futuros. E compartilhe com seus amigos, né? Pra todo mundo conhecer. Quanto mais pessoas saberem a diferença dos três, quem sabe mais subculturas não aparecem no Brasil. Entendeu? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!